Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão, gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque vamos falar sobre o mercado da bola, notícias importantíssimas aí do Timão. Fiel, como sempre eu peço para vocês deixarem as suas perguntas, porque sempre no final do vídeo eu respondo as 5 perguntas mais relevantes. Então deixe sua pergunta aí que eu vou responder amanhã no outro vídeo, se a sua pergunta foi de grande relevância. Mas os comentários eu respondo todos, sem exceção. Então sem mais delongas, vamos falar do Luciano Vietto, que está sem clube e estava com negociações avançadíssimas com o Vasco, e o jogador recusou o Vasco de última hora. Luciano Vietto aí não será mais jogador do Vasco, jogador de 29 anos que pertencia ao Al Hilal. Pessoal, Luciano Vietto e o Alex Sanches seguem como as melhores opções de contratações no mercado da bola. Como o mercado da bola no Brasil chegou, você não pode negociar jogadores com contrato vigente. Então, o Luciano Vietto e o Alex Sanches passam a ser as melhores opções de mercado, principalmente para o Corinthians, que necessita de um atacante para substituir o Roger Guedes. A boa notícia é que o Luciano Vietto recusou o Vasco e vê o Brasil com bons olhos. Ele sabe do interesse do Corinthians, porque ele também, como o Alex Sanches, foi oferecido ao Corinthians. Então existe uma grande probabilidade aí. É lógico que não é uma contratação fácil. O Luciano Vietto tem um salário altíssimo e pede um salário muito alto para jogar no Brasil. Não sei identificar aqui para vocês o número desse salário, mas é um salário altíssimo e o Corinthians estuda com carinho. Vale destacar que, para jogar a Copa do Brasil, tem que contratar e escrever até amanhã, porque senão já não pode jogar a Copa do Brasil mais. O Campeonato Brasileiro se estende até o dia 15, passou dessa data, não pode disputar o Brasileirão mais. Então tem essas atenuantes aí que o Corinthians tem que correr também contra o tempo para contratar um dos 2 jogadores. Ainda sobre o mercado da bola, gostaria de falar para vocês do Alex Sanches, que postou uma foto nas suas redes sociais de preto e branco, ele com o branco e o filho com o preto, cara. Olha aí, muito forte. Será que foi um sinal aí? Quem sabe o Corinthians já negociou com ele? Será que já contratou? Porque do nada ele posta uma foto de preto e o filho de branco. Não lembro, acho que é nessa sequência, ou vice-versa. Enfim, não deixa de ser aí uma coisa inusitada, né? Postar essa foto aí. Então quem sabe o Corinthians aí negociou com o Alex Sanches e ele quis dar uma zoadinha aí, postando uma foto de preto e branco. Já pensou? Corinthians fechando aí com o jogador e ele nos ajudar no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil? Seria ótimo. Então o que tem de mais atualizado do Alex Sanches e do Luciano Vietto é isso. Deixe seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião a respeito. Fiel, só para falar para vocês rapidinho, eu não vou comentar mais do jogo entre Corinthians e Inter, eu desisti. Todo mundo sabe que o Fábio Santos e o Gil começaram o jogo com eles a começar com 2 a menos. Mas como eles têm cadeira cativa, eu já cansei de falar aqui, vocês já cansou de comentar, ninguém aguenta mais esses 2 titulares. Pelo menos eles teriam que ser homem e pedir o boné, já que sabe que não estão rendendo e está prejudicando o Corinthians. Mas sentaram no contrato e só quer saber do seu final do mês. E o Vanderlei Luxemburgo tem parcela, a diretoria tem parcela. Por que não tira? Por que não substitui? Mesmo o Matheus Bidu também não sendo uma estrela, ele tem mais recomposição de bola. Ele ajuda a apoiar melhor o ataque. Então o Corinthians aí peca na escalação quando escala Gil e Fábio Santos, que vem cometendo erros sucessivos. Mas o que eu gostaria de saber é sobre o Lucas Veríssimo. O que acontece? Contratamos um zagueiro do Benfica para ficar no banco de reserva? Ele vai entrar no Corinthians só quando o Murilo for embora? Essa é a questão? Então contratamos um jogador para ficar parado, para pegar banco para o Gil. É essa a realidade? Então o Gil é jogador de empresário forte que não pode sair da equipe, porque não tem sentido nenhum. Ah, corintianeiro, o Lucas Veríssimo não está nas suas melhores condições físicas. Cara, o Lucas Veríssimo, apesar de não ser titular, ele estava treinando normal. Ele está na sua condição física, sim. Está apto a jogar, o próprio jogador mesmo falou. Só que parece que o cara não caiu nas graças do Luxemburgo. E eu não estou questionando o Luxemburgo. Porque se ele estiver treinando mal, ele não tem que jogar mesmo. Mas a gente não tem notícia de lugar nenhum como está o Lucas Veríssimo. Se está treinando bem, se não está.
Independente do que está acontecendo, sabemos que o Gil tem cadeira cativa. Mas o cara não entrou contra o Vasco, não entra contra o Inter, não entra contra ninguém. Como que tá o Lucas Veríssimo? É isso que queremos saber. Até quando ele vai estrear? Pô, é muita desinformação. Temos que saber. É um cara que chegou para somar, para deixar a zaga mais sólida. Erramos na contratação de novo? Vamos ficar com o cara aí um ano parado sem jogar? Então o Corinthians tem que começar a ficar esperto sobre essas atenuantes aí, porque não podemos mais dar bote errado em contratações se é um jogador que vem para somar num setor tão deficitário igual a zaga do Corinthians. Mas comentem aí, fiel, porque eu quero saber a sua opinião, porque a próxima notícia é sobre o Murilo. Pessoal, vou falar rapidinho também sobre o Murilo. A última proposta que teve era do Napoli. Tá saindo que agora tem proposta do PSG. Já falaram do Manchester City, que até o Guardiola já ligou para ele. Cara, é muita informação. Como eu tenho um compromisso diretamente com você de total responsabilidade, eu não vou passar informação que eu não sei. Então todos estão falando do PSG aí, mas agora começou a aparecer um monte de time, né? Acho que a galera aí gosta de um clique, que daqui a pouco já vai ser o outro que já vai ser o Real Madrid que vai estar interessado, depois já vai ser o Arsenal que está interessado. É muita informação sobre o Murilo. A última informação que eu tenho, que é concreta, foi a proposta do Napoli, que iriam refazer essa proposta para tentar chegar perto dos 20 milhões de euros, mas vamos aguardar aí. O que tem de atualizado, que eu estou sabendo do Murilo, é isso. Sobre o PSG e outros clubes eu prefiro não comentar, até para não dar uma informação errada aqui para vocês, que são a minha prioridade. Fiel, ainda sobre o mercado da bola é a respeito do Bruno Mendes. Bruno Mendes já deixou claro agora, não vai renovar com o Corinthians. O jogador vai sair de graça em dezembro e provavelmente o seu destino será um Internacional, que já negociou com o jogador, já tem um acordo verbal, ele não deve jogar em dezembro, ele não vai renovar com o Corinthians para voltar para o seu ex-clube, que é o Internacional, onde ele saiu de lá sendo o ídolo do clube. Enfim, é muita hipocrisia o que fizeram com o Bruno Mendes. Cara, o que fizeram com o Bruno Mendes foi uma coisa surreal. Como que um jogador de 23 anos, cara, jogando bem, seleção Uruguai, todo jogo que entra, corresponde, consegue ficar banco pro Gil. Cara, alguma coisa tem aí. Isso não é normal. Como que ele vai ser banco do Gil toda vez jogando um ótimo futebol? Por que que o Gil não sai do time errando e nunca sai? Algo está errado e precisa ser visto. Por que que o Gil tem cadeira cativa e não sai do time, cara? Isso não existe. O Gil não tem condições mais de jogar bola. E a gente tem um zagueiro de 23 anos, jovem, com perspectiva de venda, que não vai ficar no clube. E nem se o Corinthians pagasse 2 milhões para ele teria que ficar. Porque ele perde visibilidade, ele perde tudo, sendo que em outro clube ele pode ser titular pelo futebol que ele vem apresentando ultimamente. Então, Bruno Mendes aí está sendo completamente injustiçado no Corinthians. Pessoal, estou transferindo bem a notícia. Bruno Mendes, praticamente fora do Corinthians, sem chance de renovação. Lucas Veríssimo, ninguém sabe o que acontece com ele, por que ele não entra. Alex Sanches, ótima notícia, essa foto inusitada aí pode ser um sinal, pode ser uma coincidência também, mas eu acredito que não, hein, fiel? E Luciano Vieto, o Vasco, recusou o Vasco em negociações avançadas e sabe do interesse do Corinthians. Então pode pintar aí um Luciano Vieto ou um Alex Sanches, hein, fiel? Vamos aguardar aí. Estou transferindo bem a notícia para vocês? Espero que sim, porque o meu comprometimento com vocês aqui é total e eu espero transferir de forma clara como você merece. Fiel, o que tem de atualizado do Corinthians, o mais atualizado é isso. Agora eu vou responder aqui a pergunta dos inscritos, que eu selecionei aqui as 5 perguntas mais relevantes, tá? Vamos lá, a primeira pergunta é do Cícero Oliveira, ele não deixou a cidade aqui onde ele mora. Fiel, esse barulho aí tá tendo construção aqui, tá? É verdade que o Luciano Vieto abriu conversas com o nosso Corinthians? E o Matias Rojas, será que volta contra o São Paulo? Cara, muito bom sua pergunta, até te agradeço porque eu estava esquecendo de falar do Matias Rojas aqui, sendo que ele está na capa. É o seguinte, Luciano Vieto, existe um interesse entre Corinthians e Luciano Vieto. Aquela forma de conversar, o início de conversa, você tem interesse em jogar no Brasil, isso já foi feito e isso é normal, qualquer clube faz, tá? Existe também um salário muito alto que está pondo uma barreira aí no meio. Mas o interesse de ambos existe. O Luciano Vieto vê o Brasil com bons olhos
E o Corinthians vê uma possível contratação sim, desde que caiba no seu orçamento. Então, os clubes estudam aí, mas não tem nada concreto, não tem nada avançado. O Matias Rojas é prioridade jogar contra o São Paulo. O Corinthians não está arriscando colocar o jogador nesses jogos que está jogando, justamente para não correr nenhum tipo de risco, porque a prioridade do Corinthians é deixar ele 100% contra o São Paulo. O jogador ainda não está totalmente recuperado, mas já está bem, já treina com o elenco. Ele sofreu um entorse e tenho certeza absoluta que o Matias Rojas terá confirmado para o jogo de volta contra o São Paulo. Beleza, Cícero? A próxima pergunta é do Humberto de Campo Grande. Você acredita que se perdermos o Murilo, será que a defesa aguenta? E por que não renova logo com o Bruno Mendes? Paga os 800 mil que ele pede. Humberto, o Bruno Mendes eu já trouxe aqui, eu acho que eu nem preciso responder. A situação do Bruno Mendes é essa que eu trouxe aqui no vídeo. Qualquer coisa você volta um pouquinho para trás, ok, Humberto? E sobre o Murilo, cara, o Corinthians aguenta sim, porque é óbvio que vai ser uma grande perda, assim como o Roger Guedes, mas o Corinthians é maior que qualquer jogador. Basta a gente investir corretamente o dinheiro que entra nos caixas do Corinthians, o dinheiro que entra no cofre, fazendo contratações corretas, contratações certas, para a gente suprir as nossas percas. O Murilo será inevitável a sua saída, seja em dezembro, seja amanhã, seja depois da manhã. Está sendo cobiçado aí pela Europa e quando os caras chegam com dinheiro, tem propostas que não dá para recusar. Espero que o Corinthians venda o Murilo bem, porque apesar de jovem, é o melhor zagueiro para mim aí que está tendo no Brasil. Tá, Humberto? Respondi bem essa pergunta? Espero que sim. Próxima pergunta é do Paulo Sérgio de Oliveira, também não deixou cidade. Quero saber se o Alexandre vai ser contratado ou não. Então, Paulo, eu comentei sobre o Alexandre no vídeo, até então estava totalmente descartado, porque ele ocupa a mesma posição do Yuri Alberto. Só que essa foto que ele postou deixou toda a rede social agitada. A torcida do Corinthians fez um vendaval lá, porque foi muita coincidência ele postar essa foto de preto e o filho lá, eu acho que é filho, de branco, cara. Foi muita coincidência, eu não entendi. Às vezes pode ser um sinal aí pro fiel, ok? Espero ter respondido sua pergunta aí. A próxima pergunta é do César Penido, de Três Pontas, Minas Gerais. Ele pergunta assim: corintianeiro, por que o Corinthians não coloca os times que devem para ele no Transferban? Ô César, não é o Corinthians que coloca no Transferban, tá? O Corinthians aciona e a FIFA coloca no Transferban. Mas eu nem sei que clube que deve o Corinthians, cara. Nem sei qual o clube que está devendo o Corinthians. Eu preciso até me informar sobre isso. Você até me desculpa. Eu nem sei se tem clube que deve o Corinthians aí. Quem costuma dever todo mundo é o próprio Corinthians. Beleza, César? Edson Gomes também não deixou cidade. Para você, o Guedes foi embora do Corinthians, acabou? Cara, é a mesma situação do Murilo, Edson. O Corinthians é maior que qualquer jogador que possa existir ou que já existiu. O Corinthians é gigante por si só. Basta investir corretamente nas percas e substituir a altura. O que não pode é o Roger Guedes sair e a gente substituir o Roger Guedes pelo Watson. Isso não pode acontecer. A gente tem que substituir a altura, até porque a arrecadação que entra no Corinthians é muito alta e a gente quitou só 1% da toda a dívida. Então esse dinheiro está sendo mal gerido, está sendo mal administrado. Então o Corinthians precisa aí repensar na sua forma de lidar com o dinheiro. E pela grandeza do Corinthians, ele merece jogadores grandes também. Não adianta a gente tentar improvisar ou dar uma sorte de colocar o Watson no lugar do Roger Guedes, porque não vai corresponder àquilo que o Roger Guedes faz. O Roger Guedes saiu do Corinthians com 43 gols, cara. Artilheiro da Neoquímica Arena. Decisivo. O Watson com certeza não vai suprir aquilo que ele jogou. Então o Corinthians precisa no mercado aí para reforçar o seu elenco, até porque os outros clubes estão reforçando. Fiel, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!